nós aí de novo. Sim, tá com a mesma roupa que eu fiz o vídeo no mesmo dia, beleza? Vocês estão vendo aí o vídeo dessa vez com uma tag completamente diferente, né? Pois é, essa sessão aqui, pessoal, será uma mini sessão de mais ou menos 4 vídeos. Eu ainda estou planejando isso, tá? Que seria exatamente essa pergunta: por que o One Piece é tão bom? O que eu vou fazer aqui no vídeo? Eu darei alguns motivos, alguns pontos positivos da história que faz a gente gostar tanto assim de One Piece. E também uma forma de o pessoal aí que ainda não viu One Piece. Então você tá vendo esse vídeo aqui e não conhece One Piece, pode ficar sossegado que você não vai ter quase nada da história nesse vídeo, beleza? Eu só citarei alguns pontos positivos, alguns pontos fortes da história que pode fazer com que você aí dê uma chance pro mangá, certo? Se você ainda não leu. Muita gente leu One Piece, isso é fato. Ele é um dos mangás mais famosos aqui do Brasil atualmente, isso é verdade. Mas o One Piece já sofreu muito preconceito aqui no nosso paísinho, não no Japão. E hoje em dia ainda tem muita gente com um certo preconceito, exatamente por conta de ter feito muito sucesso também. Então hoje é um pouco ao contrário. Muitas pessoas que conhecem outros estilos de mangá, que gostam de vários outros estilos de mangá, às vezes também não dá a chance para One Piece. E acha até mesmo que muitos fãs, nós fãs, somos muito fanáticos, somos muito chatos e tudo mais. Porém, eu não farei isso aqui no vídeo. Eu não quero convencer a ninguém de que é obrigação ler One Piece e que também é obrigação ele ser o favorito de você. Não precisa, galera. Só tô querendo fazer esse vídeo aqui para mostrar que tem sim motivos para nós fãs gostarmos tanto assim da história. E também de qualquer pessoa que lê qualquer tipo de mangá também pode chegar e gostar de One Piece, tá? Então, vamos começar com alguns pontos. Lembrando, pessoal, que cada pessoa, cada fã, ele tem seus próprios motivos, ok? Então, eu vou dar aqui alguns, mas pode ter muitos outros, certo? Mas eu tentarei aqui usar métodos mais imparciais mesmo. Então, eu vou dar aqui alguns motivos. Nesse vídeo talvez eu dê 1 ou 2 e nos próximos a gente vai trabalhando isso. É claro que vocês também podem opinar, para eu também ter alguma noção, alguma ideia do que eu posso estar fazendo. Então vamos lá, vamos começar. Bom, um dos grandes motivos que eu acho, que eu considero realmente muito importante, e que isso vai dar o que falar, eu adoro isso, mas eu tenho uma explicação muito legal para dar por esse motivo. One Piece é o mangá mais vendido do Japão. E isso é um ponto positivo? Bom, para muitas pessoas talvez não seja um motivo razoável, certo? Tem a galera que fala que quantidade não é igual a qualidade, ou questões relativas a números nunca podem ser favoráveis. Afinal, né, Justin Bieber vende muito, Calypso vende muito, novela tem uma audiência absurda, então tem muitas outras mídias que tem muita quantidade e nem sempre tanta qualidade, apesar disso ser relativo, né? Só que eu vou dizer pra vocês que por One Piece ser o mangá mais vendido do Japão, isso sim significa alguma coisa, ok? Então, por mais que você aí pode ter uma dorzinha de cotovelo, mas sim, quando o mangá ele é realmente muito vendido como One Piece, tem alguma história por trás disso, tá? Então eu vou colocar alguns pontos aqui que podem ser altamente interessantes e que pode sim ser um grande motivo positivo. Eu não quero aqui dizer pra vocês que realmente o ponto positivo, nossa, é a quantidade. Não se preocupe exatamente com o número que é vendido. 3 milhões, 4 milhões, no fim do ano são mais milhões e milhões e milhões. Não é isso, pessoal. Mas sim, eu tô tentando dizer pra vocês do motivo, do porquê tantos japoneses compram One Piece. Não dá pra saber ao certo, até por conta de não estar no Japão. Eu não tenho a mínima noção de como o japonês encara One Piece. Eu até tenho algumas pequenas informações, algumas pequenas fontes que dizem que, na verdade, o japonês não discute One Piece. Ele só tá ali para apreciar a obra. Então, não tem esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui com vocês, por exemplo. Não há essa questão de discussão, de ver pontos importantes da história. Ou, sei lá, debater sobre qualquer teoria, qualquer análise, qualquer coisa assim.
assim. Mas os japoneses simplesmente se apaixonaram pela obra do Oda. E o motivo pode ser vários, isso é muito relativo. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, que o japonês, ele realmente tem uma grande proximidade com a sua própria cultura. Eu, pelo menos, analisando muitas e muitas informações, não só do Japão, não só de outros mangás que eu leio, mas também de próprios japoneses que já moraram no Japão e voltaram pro Brasil, eu sinto que exatamente por One Piece não ter uma história tão próxima da cultura ocidental, os caras adoram isso. Estamos lidando, pessoal, o Oda, ele se preocupa muito com uma cultura universal, com uma cultura que pode agradar qualquer público, qualquer pessoa de qualquer país, entende? Porque ele está lidando com uma pirataria. A pirataria, ela realmente teve muito contato ali com a Europa, Oriente Médio, talvez, né? Porque tem a questão lá da Índia, tinha, assim, piratas de lá. Ou seja, não é uma cultura, gente, propriamente oriental. Apesar de ser um estilo que pode até ter um certo contato com o Japão, mas eu acho uma coisa muito difícil, porque todas as informações que temos sobre piratas realmente não tá dentro da cultura japonesa. E muitos mangás, pelo menos a maioria dos mangás lá no Japão, o modo de comer, o modo de vestir, o modo de estudar, tudo é muito usado somente no modo de vida japonês. E o Oda, ele muda completamente isso. A gente vai ver os costumes, a forma que o Oda inventa os golpes, por exemplo, os nomes dos personagens também, muitos nada tem a ver com a cultura japonesa. No entanto, que quando o Oda falou pra gente a nacionalidade, qual seria a nacionalidade de cada Mugiwara, porra, só tem um japonês. Então eu acho que isso encantou completamente o japonês, porque era uma coisa completamente diferente de tudo. E tava na Shonen Jump. Sem contar, pessoal, que o traço de One Piece é muito diferente. As pessoas podem até considerar que é feio no começo, mas pelo menos na minha opinião, aí quando a gente vai vendo a evolução do Oda no traço, no cenário e tudo mais, a coisa começa a ficar muito bonita, entendeu? E chega uma hora que você se acostuma, porque o que importa mesmo é a história, é o enredo, é como que ele vai amarrando as coisas, certo? E não exatamente o traço. Eu aprendi, pelo menos na minha vida inteira, que vale a pena dar pelo menos uma chance pra qualquer tipo de mangá, independente de seu traço, entendeu? Porque a história pode realmente valer muito a pena. Óbvio que o One Piece, ele vai ser adaptado para ser uma coisa um pouco mais jovem, sem aquela coisa de violência e tudo mais. Só que mesmo assim o japonês se encantou por aquilo. Não só por isso, eu só tô dando a minha opinião, pode ser que nem seja isso. Só que eu acho incrível mesmo, em pleno Japão, com tantos e tantos mangás, falando muito da cultura japonesa, mesmo tendo história assim, que não tem a relação com a cultura japonesa, a gente vê que os mangás mais vendidos, pelo menos, não tem tanta relação assim com o resto do mundo. Entendeu? Com o Ocidente, por exemplo, com costumes diversos. O Oda, ele não se atém somente ao Japão, ele lê de tudo um pouco, ele tem inspirações de tudo, de personagens de outras histórias, de filmes americanos, enfim, quando a gente vai perceber, o Oda, ele mistura tudo. Ou seja, ele fez uma própria cultura dentro de One Piece, pra você ter noção. Ele fez um modo de vida diferente de tudo, e ele misturou culturas, misturou até mesmo idiomas. Quando a gente vai ver personagens sabendo francês, espanhol, por exemplo, tipo, estranho, tudo bem, é só um nome de golpe. Mas mesmo assim, pessoal, é uma coisa muito criativa. Logo, eu acho que essa universalidade de One Piece faz com que a história realmente cresça muito mais. Então o One Piece, ele pode agradar todo mundo, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer idade. E, cara, conseguir fazer isso no shonen, realmente pra mim, é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Então, sim, esse é um dos grandes motivos do porquê o One Piece é tão bom, cara. E você? Você concorda com isso? Qual a sua opinião a respeito disso? Por quê? Por que o japonês gosta tanto? Dê opinião também. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo sobre isso. Podem dar suas sugestões, como eu disse. E, obviamente, entre lá também no grupo do Facebook para ajudar a gente, conversar com a gente. E também não se esqueça do blog Um Pedaço, pessoal. Vou deixar também aí na descrição para vocês darem uma olhada. Já tem várias coisas saindo, beleza? Então, a gente se vê na próxima semana. E no próximo vídeo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nossa. Não, né? Chaves não, né, pessoal?